abordaremos um tema que permeia as Escrituras Sagradas e desafia a nossa percepção na segunda vinda de Jesus. Em meio às complexidades do mundo moderno, surge uma intrigante ponderação: será que ele já retornou, mas sua presença passa desapercebida aos olhos atentos do cotidiano? Convidamos você a explorar conosco esses relatos bíblicos que, em vez de proclamarem um retorno grandioso, sugerem uma presença sutil e transformadora entre nós. Preparados para desvendar as entrelinhas das profecias e entender o simbolismo por trás de um retorno invisível? Então, embarquem conosco nessa jornada espiritual única e enriquecedora. Vamos mergulhar nas páginas sagradas que ecoam profecias notáveis sobre a segunda vinda de Jesus. Miqueias capítulo 5 versículo 2, há séculos, predisse que o Messias viria de Belém. E, de fato, em Mateus capítulo 2 versículo 1, vemos Jesus nascer em Belém, cumprindo essa profecia com precisão. As palavras do profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, anunciam um nascimento virginal, uma promessa confirmada em Mateus capítulo 1 versículo 23 com o relato do nascimento de Jesus por meio de Maria, uma virgem. As Escrituras também lançam luz sobre eventos que precederiam a segunda vinda. Em Mateus capítulo 24 versículo de 6 a 8, Jesus fala sobre guerras, fomes e terremotos, eventos que, infelizmente, continuam a marcar nossa história contemporânea. Além disso, o Apocalipse, em vários trechos, descreve sinais celestiais e mudanças da natureza que ressoam com as advertências de Jesus. Daniel, no capítulo 7, fornece uma visão da chegada do Filho do Homem, um conceito alinhado com a narrativa bíblica da segunda vinda. O livro de Apocalipse, especialmente nos capítulos 19 e 22, apresenta a gloriosa imagem de Jesus retornando como o Rei dos Reis. Essas profecias cumpridas sugerem que o retorno de Jesus pode transcender nossa compreensão convencional, manifestando-se de maneiras que desafiam a expectativa humana. Ao examinarmos esses trechos, somos convidados a contemplar a complexidade e a beleza das profecias bíblicas, abrindo nossos corações para a possibilidade de um retorno invisível que esteja entrelaçado com eventos que moldam o mundo ao nosso redor. A reflexão sobre o significado da invisibilidade nos conduz a uma compreensão mais profunda da presença espiritual de Jesus. Ao explorar a narrativa bíblica, encontramos em João capítulo 14 versículos 16 e 17 a promessa do Espírito Santo, o Consolador que permanece conosco. Esse Consolador, muitas vezes sutil em sua atuação, nos lembra da invisibilidade da obra divina que permeia nossas vidas diárias. Além disso, em Lucas capítulo 17 versículo 20 e 21, Jesus apresenta a natureza do reino de Deus, indicando que este não é um reino visível aos olhos humanos, mas antes algo que reside dentro de nós. Essa perspectiva desafia a expectativa de um retorno grandioso, sugerindo que a presença de Jesus pode transcender o físico, manifestando-se de maneiras que vão além da percepção superficial. O simbolismo da invisibilidade também se entrelaça com a parábola do grão de mostarda, presente em Mateus capítulo 13 versículo 31 e 32, onde Jesus compara o reino dos céus a uma semente minúscula que, ao crescer, se torna uma grande árvore. Essa analogia nos lembra que a presença divina pode começar de maneira aparentemente discreta, mas seu impacto cresce e se espalha, transformando silenciosamente o mundo ao nosso redor. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1 versículo 27, destaca o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória. Essa referência sugere que a invisibilidade de Cristo pode residir em nossa própria transformação espiritual, na medida em que incorporamos seus ensinamentos e buscamos sua presença em nosso interior. Ao ponderarmos sobre esses trechos bíblicos, somos desafiados a expandir nossa compreensão sobre o significado da invisibilidade de Jesus, reconhecendo que sua presença pode ser mais profunda e transformadora do que nossos olhos terrenos podem captar. Essa reflexão nos convida a abrir nossos corações para a possibilidade de um retorno invisível que se manifesta nos detalhes sutis da vida cotidiana e na transformação interior que ele inspira. Ao adentrarmos nos testemunhos e experiências que permeiam a presença de Jesus, é fascinante observar como suas manifestações transcendem as expectativas convencionais. Em Mateus capítulo 18 versículo 20,
Jesus promete estar presente quando 2 ou mais se reunirem em seu nome. Este versículo inspirou inúmeras histórias de encontros espirituais poderosos durante reuniões simples, onde a presença divina se tornou tangível para aqueles que buscavam sua graça. O relato do caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24 versículo 13 a 35, destaca uma experiência única onde os discípulos não reconheceram imediatamente Jesus, mas ao partir do pão, seus olhos foram abertos. Isso nos lembra que a presença de Jesus muitas vezes se revela nos momentos mais simples e cotidianos de nossas vidas, exigindo que estejamos atentos para percebê-lo. Além disso, em João capítulo 20 versículo 19 a 29, temos o icônico episódio em que Tomé duvida da ressurreição de Jesus até que, ao tocar suas feridas, ele creia. Esse relato destaca que a experiência da presença de Jesus muitas vezes requer uma interação íntima e pessoal, desafiando nossas dúvidas e fortalecendo nossa fé. Os Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 2, descreve o Pentecostes, um evento em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Esse poderoso derramamento do Espírito é um testemunho vívido de como a presença de Jesus pode ser sentida coletivamente, unindo corações e transformando vidas de maneiras extraordinárias. Ao explorarmos esses testemunhos bíblicos e experiências, somos instigados a considerar como a presença invisível de Jesus pode se revelar de maneiras surpreendentes e impactantes em nossas próprias vidas. Essas narrativas sagradas nos incentivam a buscar e reconhecer sua presença, estejamos nós sozinhos ou em comunidade, e a abraçar as experiências que fortalecem nossa conexão espiritual com o divino. Ao enfrentarmos os desafios inerentes à nossa fé e percepção espiritual, é vital recordar as palavras encorajadoras de Jesus registradas em João capítulo 16 versículo 33, onde ele assegura aos seus discípulos que, mesmo em meio às tribulações do mundo, podemos encontrar paz nele. Essa promessa ressoa com a ideia de que, nos momentos de dúvida e desafio, nossa fé pode se fortalecer ao nos ancorarmos na presença invisível, mais real, do Mestre. A parábola do semeador, presente em Mateus capítulo 13 versículo 3 ao 23, Marcos capítulo 4 versículo 3 ao 20 e Lucas capítulo 8 versículo 4 aos enfrentados por diferentes tipos de solo para receber a semente da palavra. Essa metáfora nos chama à reflexão sobre como os obstáculos da vida podem afetar nossa capacidade de perceber a presença de Jesus, destacando a importância de cultivar corações receptivos. O episódio da tempestade acalmada, as adversidades podem obscurecer nossa percepção espiritual. Jesus acalma a tempestade, não apenas fisicamente, mas também simbolizando sua capacidade de trazer serenidade às tempestades internas que desafiam nossa fé. A história de Pedro caminhando sobre as águas, conforme descrito em Mateus capítulo 14 versículo 22 ao 33, é um lembrete de como, quando nossos olhos se desviam da presença de Jesus, podemos começar a afundar nas ondas da incerteza. No entanto, ao manter nossos olhos fixos nele, superamos os desafios da dúvida e da percepção limitada. Por fim, as palavras de Hebreus capítulo 11 versículo 1 nos instigam a compreender que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Em meio aos desafios da fé e percepção, somos chamados a confiar na certeza de que a presença invisível de Jesus está conosco, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Ao refletirmos sobre esses trechos bíblicos, confrontamos os desafios inerentes à nossa jornada espiritual. No entanto, é precisamente nessas dificuldades que nossa fé é refinada, e nossa percepção espiritual aprimorada, preparando-nos para enxergar além do visível e abraçar a realidade da presença divina que permeia a nossa existência. Ao concluirmos esta jornada exploratória das Escrituras sobre a presença de Jesus, somos lembrados das palavras de Provérbios capítulo 3 versículos 5 a 6, que nos instiga a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender do nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Este é o convite para cada um de nós, em nossas jornadas individuais e coletivas, a buscar a presença invisível de Jesus nos detalhes cotidianos e nas experiências extraordinárias da vida. Em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Jesus nos convida a abrir a porta do nosso coração para que ele possa entrar e ceiar conosco.
Essa imagem ressoa com a ideia de que, ao permitirmos que a presença de Jesus entre em nossas vidas, somos abençoados com comunhão espiritual que transcende as limitações físicas. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, nos lembra de olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa exortação nos convida a manter nosso olhar fixo nele, mesmo quando os desafios da vida tentam nos desviar do caminho espiritual. O Salmo capítulo 46 versículo 10 nos instrui a aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Nesse silêncio interior, podemos encontrar a presença de Jesus, que muitas vezes se revela nos momentos de quietude e reflexão. Ao concluirmos, quero deixar um convite à reflexão. Como tem sido sua jornada espiritual? Você tem percebido a presença de Jesus nos detalhes da vida cotidiana? Esteja aberto ao mistério do divino, mesmo quando ele se manifesta de maneiras que desafiam nossa compreensão. Que a reflexão sobre esses trechos bíblicos inspire uma busca mais profunda pela presença de Jesus em cada aspecto de sua vida. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Até a próxima, e que a jornada espiritual de cada um de nós seja iluminada pela presença invisível, mais transformadora, de Jesus. Deixem seus comentários, compartilhem experiências e fiquem conosco para mais explorações fascinantes aqui no canal. Até a próxima, e que a sabedoria guie cada um de nós.